Oi, gente! Bem-vindos a mais um dos nossos encontros, do nosso convite às 19, trazendo a luz. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. O que seria a síndrome de burnout? É uma condição de uma pessoa que está emocionalmente ou fisicamente esgotada. Essa definição foi dada a partir da forma como eles tratavam os foguetes ou os jatos, né? Quando o combustível acabava, né? Ou seja, ele ficava burnout, esgotado. Então, eles começaram a adaptar isso para a psicologia, né, e a psiquiatria. E é uma forma de mostrar a exaustão, né, do ser humano. Quando a pessoa sente uma exaustão emocional, uma exaustão física, né, geralmente é relacionada ao trabalho, né, mas também pode estar relacionada a outras áreas da vida, né. A burnout é muitas vezes até confundida com a depressão, mas na verdade é uma burnout, né? Então a pessoa precisa identificar o que é uma coisa e se é outra para poder saber tratar a causa de forma correta, né? Um dado que eu achei curioso foi que após um ano de pandemia, né, a síndrome de burnout cresceu, né? Deu um boom, justamente porque houve uma maior pressão, né, das pessoas, dos trabalhadores, um aumento de carga de trabalho quando se trata de profissionais da saúde, né, e também a falta de limite, né, entre a vida profissional e a vida pessoal, no caso daquelas pessoas que tiveram que trabalhar dentro de casa. Então, muitos psiquiatras notaram essa mudança, esse boom que deu durante a pandemia, né? Quem sabe até você que está aí do outro lado, né, pode ter passado por isso, né, ou está passando, e às vezes nem sabe nomear o que está acontecendo com você, né? E isso são dados do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, né? Que eles começaram a fazer pesquisas porque acharam curioso. Esse aumento expressivo, né, se destacou principalmente nos profissionais da saúde. Os sintomas que nós podemos encontrar com o burnout é o cinismo, né? Aquele sentimento negativo. A pessoa acha que realmente, será que eu estou sendo útil, né? Uma exaustão exacerbada. A pessoa pode se sentir fisicamente ou mesmo mentalmente exausta. Pode se sentir deprimido, pode sentir que sua atenção, o seu foco, sua concentração estão totalmente prejudicados. A pessoa se sente incapaz, né, de enxergar a sua eficácia, né, ou a sua eficiência no seu trabalho. A pessoa tem uma vida desbalanceada, né, ela não tem energia para nada, ela não consegue sair com os amigos porque ela não tem forças para isso, ela está cansada, ela quer dormir apenas. São pessoas que negligenciam a sua saúde, muitas vezes fizeram um check-up há um tempão atrás e não sabem como está o seu corpo. E são pessoas também que têm desilusão quanto ao seu trabalho, né? De um modo sem saber explicar o porquê. Ela simplesmente odeia o trabalho ou então odeia o que ela está fazendo, ela quer parar tudo, sei lá, a faculdade que ela está fazendo ela não suporta mais, ela quer trancar. A pessoa tá sem forças para nada. Ela só quer deitar e dormir. Como todo mundo, né? Todo mundo passa por problemas, né? Essas pessoas também, né? Como todos nós, passam por seus problemas, mas elas não conseguem de forma nenhuma lidar com esse estresse causado por todos esses problemas, né? Elas não têm mais como lidar e aí acabam desenvolvendo esse burnout, né? Uma das coisas que eu costumo pensar que poderia fazer uma analogia quanto ao burnout, seriam os celulares, digamos assim, a bateria de um celular. Eu tenho um amigo que ele tem um celular idêntico ao meu, né? Só muda a cor e tal. Mas enfim, o celular é igual ao meu. Porém, a minha bateria dura muito mais do que a dele. Nós podemos pensar, deve ter outros fatores que faz a bateria dele durar mais tempo que a sua bateria pode durar mais tempo do que a bateria dele, não sei. Ele também trabalha com celular, então provavelmente a carga que vem na bateria não é suficiente para o dia a dia dele, para a rotina dele. Mas essa mesma bateria, para mim, ela é suficiente para durar durante o dia inteiro. E a mesma coisa acontece com uma parte, né, das pessoas que acabam tendo burnout. É o quê? Ela tem aquela bateria,
né? Aquele gasto de energia que acaba não sendo suficiente para que ele execute todas as atividades que ele se propõe a executar, né? O organismo dele não tem energia suficiente para executar todas aquelas ideias ou trabalhos ou o que for. Mas também tem uma parte, vamos supor que no meu celular eu, sei lá, baixasse algum aplicativo ou colocasse alguma coisa nele que fizesse drenar a minha bateria muito mais rápido. Um outro grupo dos burnout acabam desenvolvendo burnout nesse sentido. Por quê? Porque às vezes a carga que ele tem de energia é suficiente, sim, para realizar todas aquelas atividades que a pessoa se propõe. Porém, surgem outros estressores externos, às vezes um problema familiar, ou às vezes um problema com amigos, ou no próprio trabalho, uma pessoa que te cobra além do necessário, ou um estressor muito forte na faculdade, né? Um professor que persegue, alguma coisa assim. Mas um estressor externo que faz drenar muito mais a bateria do que seria drenado antes. Dessa forma, a pessoa também vai entrar em burnout, né? Porque não vai ter combustível o suficiente para realizar todas aquelas atividades. Muitas das vezes também acaba que a causa desse burnout é a pessoa não administrar o seu próprio tempo. Claro que tem outros desses estressores aí, um deles pode ser justamente a má administração do tempo. Nós vemos lá na Bíblia, né, que Deus nos diz que nós devemos aprender a remir o tempo, né, saber dividir o nosso tempo. E também é necessário que a gente tenha noção de onde nossos braços alcançam, né? Então, primeiro, você tem que ver se você estiver sentindo isso, né? Que você de repente tá à beira de um burnout, ou tá desenvolvendo, ou tá no caminho de ter, né? A gente tem que pensar isso. Primeiro, não, vou primeiro ver se eu sou capaz de realizar tudo isso. Será que eu não tô enchendo minha rotina demais de coisas? Você pega aquelas atividades e começa a se organizar, né? Você começa a se organizar para executar. Coloque um plano de metas, né? O que você vai fazer durante certo período. E planeje, né? A gente precisa aprender a remir o nosso tempo. E a Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas, né? Mas muitas vezes a gente não sabe dividir o nosso tempo. Então, dessa forma nós podemos evitar, né, que a gente acabe desenvolvendo o burnout. E se tem alguma coisa que a gente sabe que a gente consegue e não está conseguindo realizar da mesma forma, a gente já precisa observar os outros fatores, porque alguma coisa está puxando essa energia que seria útil antes e de repente parou de ser útil. Então alguma coisa está acontecendo. A gente tem que aprender a observar o nosso corpo para não acabar sendo mais uma vítima da síndrome de burnout, né? Que muitas vezes as pessoas nem conhecem, né? Uma amiga minha começou a sentir os sintomas e ela veio me perguntar o que eu sabia, né, sobre a síndrome de burnout. Provavelmente ela já tinha colocado no Google, né, os sintomas que ela estava sentindo e desconfiou e veio me perguntar o que eu sabia, né? Então eu expliquei para ela. E aí ela me falou que ela estava com isso, né? Que ela desconfiava que ela estava com isso. O burnout, para mim, ele serve como um alerta para a pessoa, né? Claro que tem alguns casos que são bem mais extremos, mas se a pessoa já percebe no início que ela está com aquela exaustão, que ela não consegue realizar, que ela não se sente satisfeita. Outra causa também do burnout é você escolher uma carreira que você não gosta, né? Aquelas pessoas que vão escolher uma profissão e não se sentem felizes naquilo que estão fazendo, né? Aí a importância da gente saber escolher o nosso futuro profissional, né? Tem até algumas pessoas que dizem que não concordam com o fato de você dizer, faça o que você ama, que você nunca vai cansar de trabalhar. Mas aí, a partir do momento que a pessoa torna aquilo que ela gosta na sua profissão, aí ela acaba desgostando daquilo, né? Alguns dizem isso, mas eu acho que nós gostamos de diversas coisas, né? Então a gente pode escolher sim uma área que a gente se identifica e seguir como profissão, né? E as outras a gente transforma em hobby. Assim a gente vai ter mais prazer no que está fazendo, né? Vai sentir orgulho do que está fazendo e diminuir um pouco também o risco de cair em burnout, né?
O burnout ele aborda tantas nuances, né, sobre a nossa vida, que nos põe a refletir isso, né? Que a gente precisa prestar atenção na nossa vida, no que a gente está fazendo, principalmente nessa questão do tempo. A gente precisa saber separar as coisas, precisa saber separar o tempo e precisa separar o que é lazer, o que é trabalho, o que é minha obrigação, o que é meu lazer. A nossa mente precisa dessa separação, porque também, como a gente já viu que pode ser confundido com depressão, né? O burnout também pode nos levar à depressão. Então, essa nossa saúde mental é uma coisa muito importante. Então, nós devemos cuidar dela. A gente precisa pensar, né? Tipo, será que a gente está exposto, né, a coisas que podem nos levar ao burnout, como pegar, né, trabalhos em excesso, funções em excesso? Será que a questão do reconhecimento ou das recompensas do seu trabalho, do seu esforço, está mexendo com o seu psicológico, com o seu emocional? Será que você não está tendo um controle do seu tempo? Será que isso está fazendo você desgostar do seu trabalho, da sua função? Será que onde você está exercendo suas funções há uma imparcialidade, né, vinda de superiores que te afeta? Será que você está numa função a qual você se identifica? Aí que cai naquele fato, né, que a gente tem que pensar se a gente está escolhendo a função certa, né, para trabalhar. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa tá trabalhando ali, ela tá dando o melhor dela, mas não é o que ela gosta de fazer, né? Então ela não faz aquilo com amor. E isso esgota emocionalmente, né? Nós precisamos ter esse feeling, né? Essa sensibilidade e saber identificar em nós mesmos se temos algum sintoma, alguma coisa, para que isso não nos esgote. E com isso tudo a gente também precisa lembrar do nosso Deus, né? Que nos diz que há tempo para todas as coisas, que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque muitas vezes a gente quer trabalhar, quer fazer tudo porque a gente está ansioso. Então, a gente tem que botar em prática também esses mandamentos do nosso Deus, né? Que a gente precisa lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se a gente for pensar, na Bíblia tem diversos conselhos que nos ajudam a fugir, né, do risco de cair na burnout. Claro que não é fácil, né? No mundo de hoje em dia, cada um correndo para um lado para o outro para querer ser melhor. Mas a gente tem que pensar também, né? Porque uma hora se você for além do que o teu corpo aguenta, né? Uma hora você cai, né? E não levanta mais, ou vai para o hospital, qualquer coisa. Então, antes da gente querer pensar em ser os maiores do mundo, ou tentar fazer tudo, abarcar o mundo com as pernas e tal, a gente precisa lembrar disso, que nós somos humanos, nós temos limites e que o nosso Pai cuida de nós. Que cada um de nós possamos ter essa consciência, né? Possamos entregar tudo nas mãos de Deus e ter consciência dos nossos limites para não acabar, né, desenvolvendo diversas síndromes e entre elas a própria burnout. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreve aqui no canal e nos siga no Instagram, né, que deve estar aqui na descrição do vídeo. E nos acompanhe por lá, né? Teremos novas postagens e lá também nós fazemos postagens toda semana relacionadas aos temas tratados aqui. É isso, gente. Tchau!